Como gerenciar a inovação nos negócios com sucesso? Para que a inovação seja gerenciada com sucesso em uma organização empresarial, deve haver uma cultura que a encoraje. Para liderar com sucesso a inovação nos negócios da empresa, são necessárias as ferramentas e métodos corretos. Este artigo irá mergulhar profundamente na gestão da inovação, ajudando a avaliar se sua organização está pronta para a inovação, sugerindo ferramentas e métodos e fornecendo a estrutura de gestão da inovação da Kanbo. Aqui descrevemos como utilizar ferramentas e métodos tais como gestão do conhecimento, colaboração e trabalho em rede, técnicas de criatividade, técnicas de melhoria de processos, técnicas de gerenciamento de projetos, criação de negócios. Há também uma estrutura de inovação Kanbo gratuita pronta para uso, que consiste em 5 níveis de desenvolvimento de inovação em empresas. Identificação de ideias. Validação do conceito. Plano de desenvolvimento de demonstração, nascimento do MVP. Validação do valor do cliente. Plano de crescimento, compromisso de comercializar. Deve haver uma compreensão clara da importância do crescimento coletivo e uma abertura para aprender e experimentar diante do fracasso. A aceitação do fracasso como uma etapa natural no processo de criação de inovação é importante para que a organização seja suscetível a mudanças. À medida que as indústrias se perturbam e o cenário empresarial se torna mais competitivo do que nunca, a gestão da inovação pode manter seus negócios em funcionamento. Mergulhe no mundo da gestão da inovação com a Kanbo e aprenda como gerenciar inovações nos negócios com sucesso. Importante para o gerente de inovação, a flexibilidade da Kanbo permite que você as adapte às necessidades exclusivas de sua própria organização. Gestão da inovação. No mundo moderno de hoje, estamos sempre à beira de novas descobertas e inovações que podem perturbar e transformar a vida como a conhecemos. Com todos buscando a próxima grande inovação, seja nos negócios ou na vida cotidiana, a taxa de inovação parece estar disparando. Com este aumento da popularidade das práticas inovadoras, as pessoas estão agora falando sobre como esta inovação pode ser gerenciada e utilizada de forma inteligente em benefício da organização. Tem havido inúmeros debates e narrativas sobre o que significa a gestão da inovação. Enquanto em termos genéricos, a gestão da inovação envolve a apresentação de novas ideias e sua implementação para o desenvolvimento da organização, pode haver muitas outras formas de defini-la. Em última análise, o que importa é como sua organização entende a inovação e a alavanca para o crescimento. Seja mudando a maneira como sua organização inteira trabalha, introduzindo novos métodos de trabalho ou caminhando em direção a equipes auto-organizadas, as possibilidades de inovação são infinitas, mas gerenciá-las da maneira correta é a chave final para o sucesso. Melhores práticas para a gestão da inovação em negócios empresariais. Antes de mergulharmos nas estruturas e métodos que impulsionam a gestão da inovação, é importante destacar como as organizações podem ser otimizadas para a inovação. A natureza e a extensão da inovação em uma organização é ditada por alguns aspectos importantes. Estes aspectos podem ajudá-lo a decidir se sua organização está ou não pronta para fomentar a inovação. Estes incluem: cultura organizacional. A cultura de uma organização deve ser direcionada para a aprendizagem e a melhoria contínua. Ao invés de ostracizar os funcionários por suas ideias, a organização precisa encorajá-los a participar de atividades inovadoras sem nenhum medo. Outros fatores incluem confiança, liberdade e responsabilidade. Liberdade nas ações tomadas e, ao mesmo tempo, responsabilidade por seus efeitos e grande confiança e transparência em todos os níveis da organização. Estrutura organizacional. A estrutura organizacional pode desbloquear o verdadeiro potencial das capacidades de seus funcionários, fornecendo os meios para implementar suas ideias. Sem processos, canais de comunicação e infraestruturas eficazes, muitas ideias inovadoras permaneceriam ideias. Estruturas organizacionais rígidas podem limitar o crescimento de tais ideias devido a processos complexos e longas cadeias de comando. A estrutura da organização deve ser flexível e facilmente adaptável a novas ideias e circunstâncias em mudança. A inovação tem tudo a ver com experimentação rápida, ações rápidas e decisões rápidas, e é necessária uma estrutura organizacional que possa acompanhar tudo isso.
Mais importante ainda, são necessárias novas abordagens para lidar com a incerteza e a gestão de riscos sem retardar a inovação. Possibilidades de implementação. Além da cultura e estrutura organizacional, toda inovação precisa de recursos apropriados e possibilidades de implementação. Estes incluem habilidades únicas de funcionários individuais, conhecimento tácito ou know-how público da organização, que podem ser usados em áreas completamente novas. Em uma determinada etapa, há também acesso a financiamento ou capital. É importante que as equipes envolvidas no processo de criação ou gestão de inovações tenham um sinal verde para engajar os recursos necessários e, portanto, tenham uma capacidade constante de atingir o objetivo pretendido. Estratégia. As organizações devem deliberar sobre a eficácia da estratégia quando se trata de gestão da inovação e como ela contribui para o quadro geral. Entretanto, se a inovação não estiver incluída na estratégia da empresa, como ela deve ser implementada e desenvolvida em sua organização? Como você pode ver, a estratégia é colocada como o último aspecto, mas é aqui que a inovação cria raízes. As grandes questões. Agora que você analisou o ambiente em sua organização e o ajustou para ser mais favorável ao desenvolvimento e gestão da inovação, vale a pena se fazer algumas perguntas. As respostas o aproximarão de uma estratégia eficaz de gestão da inovação e das ferramentas necessárias para executá-la. Aqui estão algumas perguntas que você pode responder para ter uma melhor compreensão de seus processos existentes. A quem pertence o processo? Quem pode mudar o processo? Quais são os objetivos do processo? Que métricas de sucesso são usadas para medi-lo? A quais clientes o processo está servindo? Quem são os participantes? Que tipo de dados e informações são necessários para o processo? Quais ferramentas analíticas impulsionam o processo? Quais são os eventos e marcos associados? Em que decisões o processo resulta? Como as decisões são tomadas no processo? Como as decisões são transmitidas e comunicadas? Quem recebe estas informações? Quais são os links para outros sistemas de gestão? Esta lista concisa de perguntas pode lhe dar uma visão de 360 graus de sua empresa no contexto da tomada de medidas para inovação. Uma vez que você as tenha documentado para cada processo, você pode envolver os participantes do processo e outros atores-chave para avaliar os processos e seu impacto. Ferramentas e métodos para a gestão da inovação. Mergulhar na gestão da inovação requer algum conhecimento das regras do novo ambiente e das técnicas que evitarão que você se afunde. Dando uma olhada nas histórias de sucesso dos grandes inovadores, você descobrirá como eles navegaram por paisagens em transformação e ambientes estrangeiros, aprendendo sobre eles e inventando novas maneiras de ter sucesso. Para manter-se à tona neste mundo em rápida mudança, as organizações precisam aprender a inovar melhor e, felizmente, há inúmeras ferramentas e métodos que podem ajudá-lo a fazer isso. Aqui está um exemplo de algumas das ferramentas e métodos utilizados para a gestão da inovação. Gestão do conhecimento. As organizações são frequentemente o lar de um rico repositório de conhecimentos que podem ser cruciais para a sua sobrevivência e sucesso. Mas quantas organizações sabem como armazenar, capturar e colher este conhecimento para o crescimento? A gestão do conhecimento permite que sua organização construa formas de coletar, distribuir e utilizar o conhecimento de forma eficaz. O conhecimento não só pode dar às organizações uma vantagem competitiva, mas também pode tornar a inovação mais fácil de implementar. A inovação está estreitamente interligada com o conhecimento, pois sem as informações corretas sobre os processos, as empresas não podem introduzir inovações bem-sucedidas para impactar os mesmos. Alguns métodos comuns de gestão do conhecimento incluem: auditoria do conhecimento. Como qualquer outra auditoria, uma auditoria de conhecimento é uma avaliação de quais informações são capturadas por sua organização e como elas estão sendo mantidas. É a primeira iniciativa para a construção de uma estratégia de gestão do conhecimento. Gestão de documentos. Muito do conhecimento em uma organização existe na forma de documentos. O gerenciamento de documentos no mundo de hoje é principalmente um software automatizado através do qual os documentos são tratados na organização. O gerenciamento eficaz de informações críticas na forma de documentos pode levar a melhores práticas de gerenciamento do conhecimento.
Gestão da informação. A informação é poder e sua organização pode estar recebendo uma grande quantidade de informação que nunca é utilizada ou coletada. O gerenciamento de informações envolve a coleta, distribuição e posterior tratamento de todas as informações em uma organização. Colaboração e trabalho em rede. A colaboração e o trabalho em rede permitem que as organizações se beneficiem da experiência coletiva de seus funcionários. Isto pode desempenhar um papel fundamental na gestão da inovação, já que a maioria das ideias revolucionárias são a amálgama de muitas perspectivas e pontos de vista diferentes. As organizações podem impulsionar a colaboração de várias maneiras diferentes. Aqui estão alguns exemplos. Formação de equipes. O primeiro passo para implementar uma colaboração eficaz em uma organização é a formação de equipes. A formação de equipes começa com o estabelecimento de metas claras e depois faz com que os indivíduos se unam em torno dessas metas para atingi-las com mais eficiência e mais frequência. Muitas organizações se dedicam a várias atividades de formação de equipes que incentivam os funcionários a melhorar as relações interpessoais e a construir confiança. Trabalho em equipe. Uma organização consiste de várias equipes diferentes trabalhando sempre em conjunto. Promover o trabalho em equipe é um objetivo contínuo para tornar essas equipes mais eficazes no crescimento coletivo e na solução de problemas. Equipes auto-organizadoras. Com mais interesse em métodos ágeis de trabalho, o conceito de uma equipe também está passando por uma mudança drástica. Dando um passo longe das estruturas tradicionais de equipe, a equipe auto-organizada é uma equipe autônoma que decide como realizar o trabalho sem a necessidade de qualquer orientação externa de um gerente. Sem uma estrutura de cima para baixo, cada membro da equipe está igualmente capacitado e pode aprender e compartilhar conhecimentos com os outros membros. A natureza próxima do trabalho também leva a melhores oportunidades de vínculo e torna o trabalho mais significativo. Agile. Os processos complexos e cuidadosamente lentos do passado estão agora sendo substituídos pela agilidade que é a exigência do mundo moderno. Estruturas ágeis dão às equipes auto-organizadoras a liberdade e flexibilidade para praticar a inovação. Técnicas de criatividade. A criatividade impulsiona a inovação. Como você pode fomentar o pensamento criativo e a resolução de problemas em sua organização? Aqui estão algumas maneiras notáveis. Brainstorming. É uma técnica criativa comum utilizada por organizações de todo o mundo para compartilhar ideias e encontrar soluções inovadoras. O ato de compartilhar ideias em um grupo pode trazer múltiplas perspectivas à mesa, muitas vezes desenterrando soluções incríveis. Mapeamento da mente. Com informações que nos chegam de todas as pontas, nosso cérebro muitas vezes tem dificuldade de compreender e dar sentido a elas, às vezes faltam respostas que estão bem na nossa frente. Os mapas mentais são um método criativo de representar as informações na forma de um mapa que se assemelha de perto a como seu cérebro faz conexões. As organizações podem usar isto como uma ferramenta para incentivar o pensamento criativo e a resolução de problemas nos funcionários. TRIZ 40. Consiste nos 40 princípios utilizados com uma matriz de contradição para resolver problemas complexos de engenharia e encontrar soluções inovadoras. O pensamento do projeto Google. Promove a empatia, o pensamento expansivo e a experimentação para desbloquear a criatividade de cada indivíduo e construir uma cultura de inovação. Técnicas de melhoria de processos. Os processos ditam tudo em uma organização e otimizá-los para o crescimento e a inovação é uma parte essencial da gestão da inovação. Aqui estão algumas maneiras pelas quais as organizações racionalizam seus processos. Benchmarking. A fim de melhorar os processos, as empresas avaliam sua eficácia através de benchmarking. Benchmarking é uma técnica que compara o desempenho dos processos de negócios com os benchmarks estabelecidos que são as melhores práticas do setor. Através do benchmarking, as empresas podem avaliar a eficácia do processo em dimensões tais como tempo, qualidade, custo e muito mais. Kanban permite que as organizações gerenciem e visualizem seus processos e projetos. É uma ferramenta de gestão que ajuda as organizações ágeis na gestão de processos. Reengenharia de processos. Permite às empresas redesenhar e otimizar a maneira como o trabalho é feito para atender alguns critérios de desempenho, como o custo.
Kaizen significa melhoria contínua e fiel ao seu nome, é uma estratégia que capacita todos os funcionários, em todos os níveis, a melhorar regularmente. Kaizen é uma metodologia de fabricação que combina vários talentos dentro da organização para criar uma força de trabalho poderosa e unificada que melhora continuamente. Lean. A fabricação ou Lean é um conjunto de ferramentas e processos com o objetivo de eliminar todos os desperdícios dos processos comerciais. Isto resulta em um processo comercial enxuto que aumenta a eficiência e o lucro geral. Técnicas de gerenciamento de projetos. As empresas confiam em muitas técnicas para gerenciar seu grande número de projetos. Aqui estão algumas delas. Gerenciamento de projetos. É utilizado pelas empresas durante todo o ciclo de vida de um projeto. Desde a fase de planejamento inicial até a execução, o gerenciamento do projeto é usado para garantir que tudo corra sem problemas e que todas as metas sejam atingidas. Gerenciamento da carteira de projetos. Refere-se a um processo utilizado por gerentes de projetos e organizações de gerenciamento de projetos, PMs, para analisar o potencial de retorno na realização de um projeto. Ao organizar e consolidar todos os dados referentes aos projetos propostos e atuais, os gerentes de portfólio de projetos fornecem previsões e análises comerciais para empresas que procuram investir em novos projetos. Scrum. Scrum é uma estrutura originada de processos ágeis. É utilizado para o gerenciamento de projetos em ambientes ágeis através de sprint e outros componentes. Criação de negócios. A criação de negócios consiste em processos que transformam uma ideia em um negócio. Aqui estão algumas ferramentas utilizadas para a criação de negócios. Mapa rodoviário dos negócios. É exigido pelas empresas nas etapas iniciais da criação de negócios para definir a direção que desejam tomar e como ela chegará a esse destino. O roteiro é usado para visualizar o crescimento da empresa durante um período de tempo e é necessário para o sucesso futuro da empresa. Simulação de negócios. É uma experiência de aprendizado que fornece uma visão geral da organização sem nenhuma implementação real. Por ser uma simulação, ela reduz os riscos e tem muito espaço para inovação. Plano de negócios. É um documento que contém informações desde finanças e estratégia de marketing até a declaração de lucros e perdas. Ele resume os objetivos operacionais e financeiros de um negócio e contém os planos detalhados e orçamentos mostrando como os objetivos devem ser realizados. Muitas destas ferramentas e métodos devem ser familiares a você em sua organização. Isso significa que você já está a caminho de implementar a gestão da inovação. Apesar da crença popular, inovação não significa imediatamente virar tudo de cabeça para baixo. É um ditado bem conhecido que a necessidade é a mãe da invenção. A maioria das inovações que tornam a vida mais fácil hoje foram criadas uma vez por necessidade ou mesmo por desespero. Como exemplo, o ar-condicionado, AC, foi criado para manter uma temperatura constante dentro das casas de impressão para que a tinta seque corretamente. Utilizar as práticas existentes que contribuíram para a inovação em outras equipes é um bom começo. Entretanto, o que funciona para os outros pode não funcionar para você, pois cada organização difere em sua estrutura, cultura, implementação e estratégia. Entre no mundo da Kanban. Agora que você criou uma imagem de sua organização em termos de suas capacidades de gerenciamento de inovação, respondeu perguntas urgentes sobre como a inovação é tratada e explorou algumas ferramentas e métodos que são usados no processo, você está pronto para ser apresentado à estrutura de gerenciamento de inovação da Kanban. Mas primeiro, aqui está um pequeno olhar sobre a Kanban e como ela funciona. Manifesto Kanban. A Kanban capacita as organizações orientadas por propósitos a otimizar a gestão do trabalho com total transparência e confiança para que as pessoas possam trabalhar da maneira que estavam realmente destinadas a fazê-lo, de propósito e perfeitamente conectadas. Nossas crenças. Na Kanban, acreditamos firmemente no poder de confiança e no papel que ela desempenha para o sucesso de uma organização. Com confiança, você pode promover a transparência e despertar a paixão por um propósito maior dentro do coração de seu povo. Nossos princípios. A Kanban redefine o trabalho questionando o estado da arte e desfazendo os mitos.
A Kanban aspira a ajudar você a perceber os aspectos mais importantes do trabalho, filtrar o desnecessário e simplificar a gestão do trabalho. Mudando o caminho, você trabalha. Pense na última vez que você estava tão profundamente consumido pela paixão por seu trabalho que o tempo simplesmente passou voando. Lembre-se da sensação agradável de acreditar que seu trabalho é significativo e como o trabalho fluía através de você quase sem esforço. É assim que deve ser o trabalho em conjunto. Kanban aspira a transformar o trabalho em algo maior, melhor e mais significativo. As origens da Kanban. A história da Kanban começou enquanto descobríamos o ambiente de gestão de trabalho perfeito para nossa empresa. Sentimos que algo estava realmente faltando na equação e foi aí que surgiu a Kanban. Primeiro destinado como um sistema interno para nossa empresa, Kanban agora cresceu e se tornou algo muito maior e melhor do que jamais poderíamos ter imaginado. O Kanban é um lugar onde tudo, desde os detalhes mais imediatos até o quadro geral, é organizado. Com o Kanban, cada pessoa sabe o que deveria estar fazendo e por quê. Esta clareza, transparência e foco permitem que as pessoas se organizem e colaborem com menos atritos e realizem um trabalho com propósito. Estrutura de gestão da inovação da Kanban. A estrutura de gestão da inovação da Kanban é um conjunto de ferramentas e boas práticas que compilamos para tornar a gestão da inovação mais fácil de implementar dentro das organizações. Os modelos são fáceis de usar e são a inspiração perfeita para você criar suas próprias pranchas para dar o toque especial de sua organização. Este modelo foi criado com os valores e objetivos que a Kanban estabelece todos os dias. A Kanban os aproxima de você, para que você possa utilizar a estrutura para praticar a inovação em sua própria organização. Identificação da ideia. Este é o ponto onde as ideias nascem e são criadas, o ponto de partida da inovação. As ideias muitas vezes aparecem rapidamente e desaparecem com a mesma rapidez. A chave é capturá-las imediata e facilmente em um quadro que é o equivalente digital de uma folha de papel. As ideias não são testadas, avaliadas ou verificadas nesta etapa, apenas capturadas para as etapas posteriores. O Kanban consiste em modelos e placas que você pode utilizar para capturar ideias rapidamente. Banco de ideias. Pedido criativo. Proposta criativa. Polo de inovação. Kaizen. Validação do conceito. Na próxima etapa, as ideias apresentadas são analisadas para a possibilidade de desenvolvimento posterior. Isso é feito através de atividades conceituais e teóricas que se destinam a analisar as ideias em equipes interdisciplinares dedicadas. Dependendo do tipo de ideia, aqui estão alguns dos modelos e quadros no Kanban que podem facilitar a validação do conceito. Matriz de valor-risco. TRIZ 40. Matriz de complexidade de valor. Análise SWOT. Experiência de crescimento. Matriz Eisenhower. Metas e objetivos da empresa. Quadro de controle de propriedade intelectual. Mapeamento da história do usuário. O tamanho, a escala e o impacto da ideia ditam como ela deve ser verificada. Ao final desta etapa, você será capaz de restringir as ideias aptas para a execução. Plano de desenvolvimento de demonstração, nascimento do MVP. Este é o passo onde suas ideias começam a tomar forma. As etapas anteriores o ajudaram a descrever e validar a ideia, agora você pode usar essa informação e desenvolvê-la para criar um MVP, Minimum Viable Product, ou um plano de desenvolvimento. Um MVP eficaz apresenta a inovação muito rapidamente e permite seu desenvolvimento posterior com base em um plano de ação claramente definido. Aqui estão alguns modelos Kanban que se revelarão úteis para esta etapa. Planejamento do projeto. Rastreador de projetos. Mapa rodoviário dos negócios. Carteira de projetos. Estratégia de negócios. Quadro Kanban. Tábua de raspar. Validação do valor do cliente. Uma vez criado um MVP, é hora de introduzir o cliente no processo. Nesta etapa, você irá coletar feedback, criar pesquisas e preparar questionários para obter validação do cliente ou, se for interno, seus funcionários. Nesta etapa, é importante saber como o grupo-alvo interage com a inovação apresentada.
Esta é uma etapa muito crítica que terá um papel importante no sucesso ou fracasso da inovação. Portanto, o maior número possível de lições e conclusões deve ser tirado desta etapa. A fim de coletar eficientemente as primeiras impressões após a interação com o cliente, preparamos um conjunto de modelos de placas que podem ser usados ou que podem inspirar você a criar seus próprios modelos. Feedback do cliente. Depoimentos de clientes. Gerenciamento do sucesso do cliente. Formulário e análise de satisfação do cliente. Questionário de estudo de caso. Pesquisa de usuários. Plano de crescimento, compromisso de comercializar. Você finalmente chegou ao último estágio em que sua inovação está pronta para entrar no mercado. Como qualquer outro produto, sua inovação pode já estar envolvida em várias atividades comerciais destinadas a monetizá-lo. É importante notar que o produto ainda é uma inovação que precisará de tempo para se impor no mercado. Portanto, ele precisa ser monitorado e mantido sob observação constante para novas melhorias que possam torná-lo ainda mais relevante. Exemplos de placas que podem ajudá-lo a monitorar e melhorar sua inovação são: roteiro de produtos, lançamento do produto, lançamento do marketing do produto, planejamento de produtos com diagrama de Gantt, plano de marketing, avançar com a inovação. Como a taxa de mudança no mundo aumenta exponencialmente, a inovação será a força motriz por trás de cada negócio bem-sucedido e qualquer negócio que a negligenciar se arriscará a ficar para trás. De que lado você quer estar? Inovar ou morrer? Em última análise, o progresso e a inovação vencem. Travis Kalanick.